Saudamos a todos amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos mais uma vez para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos, nos conceder este dia de vida. E também somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, que procuram a orientação do Espírito Santo para entender a Palavra de Deus. E queremos agradecer a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Eliane Clara, é de Cupira, Pernambuco. Sidival e Eliana são de Guaxupé, em Minas Gerais. Tereza Lima do Nascimento é de Capim Grosso, na Bahia. Afrânio Arruda é de Manaus, Amazonas. Neide é de Agrovila 21, na Serra do Ramalho, na Bahia. Cláudio Joaquim é de Votuporanga, em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, te damos graças mais uma vez por podermos estar aqui na tua presença. Te damos graças por estes momentos que nos concedes para estudarmos a tua palavra, que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos dê entendimento, Pai, nos ajude a aceitarmos a tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estudam conosco e que enfrentam situações adversas em suas vidas, têm problemas, têm necessidades. Tenhas misericórdia de cada um, Pai. Abençoa-os, dê vitórias conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar o estudo dessa semana. Estamos falando sobre o dilúvio, que foi um dilúvio universal. Aconteceu no mundo inteiro, não foi só uma chuva local, como nós vemos acontecer em vários lugares, várias cidades que de repente cai uma chuva e há deslizamentos de encostas, casas são derrubadas e os rios transbordam. Nós não estamos falando de chuva local, estamos falando de uma chuva universal. 40 dias e 40 noites. Nós temos evidências no mundo inteiro, em cada país existem evidências de que houve esse dilúvio universal. E quando Noé então sai da arca, ele oferece um sacrifício de louvor, um sacrifício de gratidão a Deus por ter preservado a sua vida, a vida de sua família e também dos animais. Ficaram muitos meses sobre as águas ali dentro da arca e não faltou comida para eles, nem também para os animais, porque Deus orientou a Moisés a Noé que providenciasse comida, para que eles pudessem ter comida suficiente para o período que eles iriam ficar. Noé não sabia quanto tempo eles estariam na arca, mas ficaram muitos meses e Deus os protegeu e também não faltou nada para eles. Quando Noé sai da arca, Noé ele faz uma aliança com Deus e Deus faz uma aliança com Noé. Veja que aquele momento que Noé sai da arca era um momento em que a aliança prometida deveria se cumprir. Deus ele disse para Noé, lá em Gênesis capítulo 6, verso 18, que nós já estudamos aqui essa semana, que Deus estabeleceria com Noé e também com os seus filhos, com a sua mulher e com as mulheres dos filhos de Noé, Deus estabeleceria a sua aliança. E então, há aqui um contraste que nós encontramos. Por quê? Porque Deus havia dito que iria destruir toda a carne, mas com Noé e a sua família ele tinha uma aliança, era de preservar a vida deles. E essa aliança era a promessa de vida. Eles não iriam perecer no dilúvio, e assim aconteceu. Eles não pereceram. E quando nós então lemos em Gênesis capítulo 8 e no verso 20, nós lemos: em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puros. Somente animais puros. Sabemos que Noé recebeu ordem de Deus para levar 7 pares de animais limpos e 7 pares de animais impuros. E aves também.
existem aves que são puras e aves impuras. E Noé ofereceu então o sacrifício de animais puros, limpos, e animais impuros. A exemplo de Adão e Eva, que adoraram a Deus naquele primeiro sábado da criação. Adão e Eva foram criados no sexto dia, e no sétimo dia, o primeiro dia de vida deles, eles estavam ali perante Deus, adorando-o e conhecendo tudo aquilo que Deus havia criado para eles. E agora, Noé, ele sai da arca após o dilúvio e ele vê aqui uma nova forma de vida, uma nova criação. Por quê? Porque ele olha e vê tudo destruído. O mundo não era mais o mesmo de quando ele entrou na arca. Tudo estava modificado. E Deus agora, através do seu poder, e da natureza, fez com que a relva brotasse novamente, as árvores começassem a dar folhas novamente. Só que agora havia montanhas, havia vales, tudo estava diferente. É igual o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo aqui a época deste vírus, Covid. E até 2 anos atrás o mundo era uma forma de nós vivermos no mundo. Hoje o mundo é totalmente diferente e nunca mais vai voltar a ser como há 2 anos atrás. Nós que vivíamos sem ninguém impor nada em nós, nenhuma autoridade nos obrigar a ficar em casa, nenhuma autoridade nos obrigar a fazer isso ou fazer aquilo. Hoje nós já estamos convivendo com essas coisas, estamos sendo manipulados, direcionados pelas autoridades, pelos governantes, e aqueles que não obedecem sofrem as consequências. Então, hoje, nós vemos um mundo totalmente diferente, nós não temos mais a liberdade que nós tínhamos antes para irmos a qualquer lugar e de qualquer forma que nós quisermos ir. Não, hoje existem regulamentos. E Noé, então, quando ele sai da arca, ele vê um mundo totalmente modificado de quando ele entrou. Agora o mundo, eu fico imaginando a mente, a cabeça de Noé, da sua família, vendo tudo diferente. O que aconteceu? Quanta chuva, olha! E não via mais ninguém, nenhum animal vivo a não ser os que estavam na arca. Os que entraram e que agora estavam saindo da arca. Não via mais nenhuma ave, só aquelas que estavam ali, répteis, a mesma coisa. E ser humano, só eles que compunham agora o reinício da população do mundo novamente. E então, aqui nós vemos que Noé, ele oferece então esse sacrifício, esse holocausto a Deus em agradecimento. Era uma oferta de ação de graças. E nós também deveremos ter esse hábito de oferecer a Deus ofertas de ação de graças pela proteção, pelos livramentos, pelos cuidados que Ele tem para com cada um de nós. Quando nós lemos aqui em Gênesis capítulo 9, Gênesis 9 versos 2 a 4, nos diz a palavra de Deus: todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sob o seu domínio. Assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais, mas nunca comam carne com sangue, pois sangue é a vida. Aqui, Deus agora começa a permitir que o povo de Deus, que eram descendentes de Sete, filhos de Adão, pudessem agora comer carne, mas somente carnes de animais limpos e também carne sem sangue, porque sangue é a vida. Até o dilúvio, aquelas pessoas que eram obedientes à orientação de Deus, que eram chamados filhos de Deus, eles seguiam o regime que Deus havia dado para Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Comer de todos os frutos, toda a fruta da semente, eles comiam, eles eram vegetarianos. Mas agora Deus permite que eles comecem a consumir carne, mas a carne tinha que ser de animais limpos e também carne sem sangue. Vocês sabiam que hoje em dia, todas essas carnes que nós compramos nos frigoríficos ou nos supermercados, ela vem com o sangue?
Antigamente, quando se matava um animal, deixava sair todo aquele sangue. Hoje em dia já não é mais assim. Então, quando você compra uma carne que você leva para casa e começa a preparar a carne, você vê que está saindo aquele sangue. E sangue é vida, isso é pecado. Existe uma qualidade de carne que os judeus comem. É chamada kosher, a carne kosher. Ela não tem sangue e não tem gordura, porque a gordura também Deus condenou, porque a gordura traz enfermidades, a gordura do animal. E então, nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes é tão bom, né, fazermos aquela carne de panela, né, fazermos aquele bife, ou fazermos aquela carne assada, ou fazermos um churrasco, não é tão bom, é tão gostoso, não é? Mas nós temos que ter cuidado, porque essa carne toda está vindo com sangue, e é pecado. Então, se você puder, em sua cidade que você mora, se for uma grande cidade, vai no supermercado que você vai encontrar ali a carne kosher, que é a carne que os judeus comem. A carne que os judeus comem, quando eles vão comprar carne, por exemplo, de frigoríficos lá no Brasil, eles vão lá no frigorífico, eles acompanham o abatimento do boi, eles acompanham como o sangue é todo extraído daquela carne e tiram toda a gordura. E aí essa carne é enviada para o povo de Israel, lá os judeus. Aqui nos Estados Unidos tem muita carne kosher nos supermercados, porque aqui tem muitos judeus. Então essa carne ela não tem sangue, também não tem gordura. E Deus então permite que o ser humano, após o dilúvio, os filhos de Deus comecem a comer carne porque não havia alimento ainda sobre a terra, porque a terra havia sido toda destruída. E assim como lá no Jardim do Éden, Adão e Eva receberam a incumbência de cuidar dos animais, de dominar sobre os animais, sobre toda a criação, agora Noé também recebe esta incumbência de dominar sobre todos os animais, cuidar dos animais. E vejam que os animais se tornaram violentos, os animais eles começaram a ter medo do ser humano, o ser humano medo dos animais, isso tudo consequência do pecado. E então, a família de Noé, agora eles recebem a orientação de Deus que eles podem começar a comer carne de animais limpos e que fosse carne sem sangue. Existem muitas pessoas que comem, né, frango ao molho pardo, com sangue. Há pessoas que não cortam o pescoço do frango quando vão abatê-lo, apenas destroncam, né, o frango e o sangue fica todo dentro do frango. Então isso tudo é pecado. Por quê? Porque o sangue é vida e temos que ter cuidado com aquilo que nós comemos. Nós vamos continuar amanhã aqui falando sobre essa questão da aliança que Deus fez com Noé. Queremos agradecer a todos que mais uma vez estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. E não nos esqueçamos que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.